Hi English students, que é o professor Júlio da English Bay, mais uma vez para te ajudar com gramática, o verbo to be. Vamos desmembrar ele. Hoje a gente vai ver a forma negativa do verbo to be. Essa, na verdade, é a parte 2 dessa aula. A gente tem aqui no canal a parte 1, é sobre a forma afirmativa, a conjugação do verbo to be, também os pronomes pessoais, né? Eu, você, ele, I, you, he. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você pare esse vídeo aqui, vá assistir a parte 1, que é a forma afirmativa, e aí a gente vai ver nessa aula aqui a forma negativa do verbo to be, que não tem muito mistério, é fácil. Se você já assistiu a parte 1 da forma afirmativa, tem aqui a forma negativa, que é simplesmente acrescentar o not. Vamos ver no material, vem aqui comigo. Se você não viu ainda a parte 1, o link está aqui, vai lá assistir. Mas se você está pronto aí, também está com as suas notas preparadas aí, sua caneta na mão, tome notas se precisar, pratique comigo, repita depois de mim sempre que eu disser. Vamos acompanhar aqui no material como é a forma negativa do verbo to be, então no presente simples. Present simple, beleza? A gente está vendo aqui então no presente simples as frases negativas, apenas acrescentamos o not. Beleza, só se você já memorizou a conjugação do verbo to be, é só botar o not depois. Am not, are not, is not. Uma tabela aqui, você tem a forma afirmativa na esquerda, e a gente vai usar aqui direto a forma negativa na direita. Essa tabelinha aqui tem que estar na ponta da língua, né? Quando conjugar, quando dizer am, I am, é o verbo to be, você sabe, é o verbo ser ou estar. Então pode ser, né, a forma negativa, eu não estou ou eu não sou. Em inglês é o mesmo verbo, não se preocupe. Então, eu não sou, eu não estou, I am not. Você não é, você não está, you are not. Ele não é, ele não está, he is not. Ou seja, só botar o not mesmo aqui depois do verbo to be, tem que só saber a forma do verbo to be correta de usar aqui, né? I am not. You are not. He is not. Ela não é, ela não está, she is not. E o it? Lembra o que significa o it? It é o pronome neutro em inglês. Pode ser ele, o cachorro, ele, o país, ela, a geladeira, ela, tudo que não for pessoa. Se for ela, a menina, ela, a moça, a mulher, a gente usa o she. Mas agora se é ela, a cadeira, ela, a cidade, it. Beleza? Então, pode ser ele, ela ou ainda isto, né, em português. Não é, não está. It is not. Good. Forma no plural, a partir do nós, que é o we. Nós não estamos, nós não somos. We are not. Vocês não são, vocês não estão. You are not. Para aí, porque a gente vai comentar aqui, né? Por que é igual? You are not, você não é, você não está. E aqui tem de novo, you are not, vocês não são, vocês não estão. Porque em inglês tem dessa. A forma you pode ser tanto singular, você, ou plural, vocês. Vai ficar definido através do contexto. Se você está se referindo a uma pessoa, se eu digo para você, né? You are my friend. É singular, meu amigo, my friend. You are my friend. Agora se eu digo you are my friends, é plural, meus amigos, my friends. Então, através do contexto, vai ter sempre algum detalhezinho aí que você vai saber se o you are é, você está, ou então no plural, como está aqui, vocês são, vocês estão. Na forma negativa, vocês não são, vocês não estão. A gente vai ver vários exemplos, você vai ver que, né, não vai ser fácil sempre pelo contexto de identificar, ou até mesmo pela linguagem corporal, né? You, ou então you. Geralmente a gente mostra com quem que a gente está falando, além de, né, com as palavras, também com nossos gestos. Então por isso que não acaba não confundindo. Eles ou elas em inglês, they. Olha a pronúncia do TH. They. Quer melhorar a pronúncia do TH? Hoje aqui na aula não é de pronúncia, então não vou pegar muito no pé aqui. Mas se você não viu ainda o vídeo aqui do canal sobre a pronúncia do TH, tá aqui o link. Né? Já abre aqui numa outra aba, mas espera para assistir depois que você terminar essa aula aqui. Beleza? Então, eles não são, elas não são, elas não estão, eles não estão, they are not. O they pode ser
tanto masculino como feminino, e também para coisas, né? No singular tem uma forma para homem ou menino, para mulher ou menina, e também para coisas, mas no plural a gente usa o they. Então they pode ser elas, as samambaias, ou eles, os fogões, tanto faz. Ou eles, os homens, as mulheres, a gente usa o they para todos. Não tem essa distinção no plural como tem no singular. Alright? Isso aí. Isso aqui tem que estar na ponta da língua, né? Saber que quando a gente conjuga em português, você diz eu sou, você é. Em inglês a mesma coisa. Eu sou, I am. Você é, you are. Essa é a conjugação do verbo. Em português são 4 formas. Eu sou, você é, ele é. Nós somos, vocês são, eles são. São 4 no total as conjugações no presente, né, do verbo ser e do verbo estar também. E em inglês o verbo to be tem 3 conjugações somente. E é o verbo mais difícil do inglês nesse caso, porque é o único que tem 3. A maioria dos verbos em inglês tem somente 2 formas no presente, alguns têm somente uma. Então memoriza aqui, claro que o verbo to be tem aí os seus truquezinhos, suas dificuldades, mas se você pegou aqui, o verbo to be é o verbo mais importante no inglês. A gente usa o tempo todo, né? A gente sempre está dizendo como uma coisa é, como uma coisa está, como o tempo está, como seu amigo é, ele é alto, nós somos legais. Isso é o verbo que a gente mais usa, é o verbo mais usado em inglês, por isso que você tem que sempre começar por ele. Essa é a base do inglês. Entendendo aqui, depois a ladeira abaixo. Então presta bastante atenção. Essa é a forma negativa. Então, só botar o not depois do verbo to be. Beleza, vamos ver exemplos. Agora frases completas, né? Frases completas que sempre vêm nessa estrutura aqui. Sujeito, verbo, complemento. Atenção aí, essa aí não é só a estrutura do verbo to be. Qualquer estrutura, né, em inglês tem essa ordem. Sujeito é aquele ou quem faz a ação. Nesse caso a gente vai geralmente usar aqui os pronomes, né? Eu, você, ele, nós, vós, eles, vocês, eles. E às vezes a gente vai usar um outro sujeito aí, mas geralmente os pronomes pessoais. Principalmente quando você está estudando no início, a gente usa bastante os pronomes pessoais, que é o sujeito, aí depois o verbo, que nessa aula é o verbo to be, e aí o complemento, pode ser qualquer outra coisa aí sobre essa ação. A gente vai ver então os exemplos. Mais uma vez, sempre repete depois de mim. Repeat. I am not. Para não precisar ficar repetindo, você vê aqui a tradução do lado, né? Que é importante você repetir em inglês. Eu não sou japonês. Repeat. I am not Japanese. Quando eu ponho a mão no ouvido, você repete. Às vezes eu passo a voz aí. É importante você repetir depois de mim, imitar a minha pronúncia e também a minha entonação. I am not Japanese. Good. Japonês, Japanese. A sílaba tônica é a última. Japanese. Eu não estou triste. Repeat. I am not sad. I am happy. I am not sad. Então, é aquilo que você já sabe, né? O verbo to be pode ser, eu não sou japonês, ou ainda o verbo estar, eu não estou triste. E aqui a contração, contraction, muito comum na língua inglesa. A gente usa aqui o apóstrofo, em inglês é apostrophe, que é essa perninha aqui, para juntar duas palavras. O que está junto aqui? O que é essa contração? É o verbo to be ali com o sujeito, que é o I am, I'm. Né? A gente pode juntar o I am, I'm. Fecha no som do M no final. I'm not. Então vamos repetir o primeiro exemplo, só que contraído. Eu não sou japonês, só que dizendo dessa forma. I'm not Japanese. Segundo exemplo. I'm not sad. Yes. Good. Vamos para o próximo. Você não é, você não está. You are not. You are not tall. Isso, sempre que aparecer palavras, adjetivos novos que você não conhece, por exemplo, tall, alto, não sabia. Toma nota, esse vocabulário ele vai te agregar bastante. Então, além de tudo, tente pegar as palavras novas. O próximo exemplo, por exemplo, alone. Tem aluno que não conhece essa palavra, é sozinho, alone. Você não está sozinho, repeat. You are not alone. E atenção, que aqui tem duas contrações possíveis
na forma negativa? A primeira delas é, como a gente viu na forma afirmativa, você juntar o pronome, né, o you, você, com o verbo to be. Você pode juntar esses dois aqui, né, e dizer your. You are, your. You're not. A outra opção é juntar o verbo to be com o not ao invés. Ao invés de juntar esses dois aqui, você vai juntar esses dois e vai ficar, deixa eu botar aqui, you aren't. Como está ali no material, mas eu vou repetir. Falando em material, esse material, no link na descrição desse vídeo você vai encontrar o PDF, o link para o PDF, você pode baixar esse mesmo material que eu estou utilizando. Depois que acabar essa videoaula, você baixa lá e revisa, estuda, você tem para você. É só você acessar a descrição do vídeo, tem o link ali com o PDF dessa lição, exatamente esse que eu estou utilizando, para você revisar, ler, né, ver quantas vezes você quiser. E também na descrição do vídeo tem o link com exercícios. Deixei lá exercícios também para você. Primeiro você aprende aqui comigo, depois revisa e faz os exercícios para fixar esse conteúdo. É importante você fazer. Então, os exercícios também na forma PDF, está no link embaixo ali, para você não se complicar mais com o verbo to be. Combinado? E o que eu estava dizendo aqui sobre a contração negativa, você pode juntar então o are com o not, fica aren't. You aren't. Tem aqui uma exceção que eu queria já comentar, né? O I am not. Nesse caso, você só pode juntar o I com o am. I'm. Você não existe em inglês contração com am you not. Essas duas palavras não juntam. O are you not, a gente pode juntar. Aren't. O is you not, a gente vai ver também abaixo, pode juntar, fica isn't. Mas nesse caso, o am you not nunca junta. Então a única opção que você tem de contração é juntar o I com am, I'm, not, mas nunca o am com o not. Beleza? Por isso que aqui na forma you tem as duas opções. You're not ou então you aren't. É a mesma coisa. As contrações nunca mudam o sentido da frase, elas somente, né, encurtam a pronúncia e a escrita também. Então você fala mais rápido, fala mais fluido, naturalmente, né? Você pode utilizar sempre, não é necessário, não é uma regra, tem que contrair, mas, né, o nativo é a lei do menor esforço. Você junta, fala mais curtinho e assim você vai falar inglês melhor. Quero então que você pratique as contrações. O primeiro exemplo aqui, you are not tall, vamos contrair dessa forma, you're not. Repeat, you're not tall. Good. E agora você não está sozinho, vamos usar essa forma contraída aqui. You aren't alone. Perfect. Vamos para o is. Ele não é, ele não está. He is not. Ele não é o chefe. He is not the boss. Ele não está na cama. He is not in bed. Contrações. Junta o is com o not. His not. Ou junta o is com o not, fica isn't. Então aqui também você pode juntar o is com o not, isn't. He isn't. Vamos repetir o primeiro exemplo com o he isn't, ok? Ele não é o chefe. He isn't the boss. E o segundo exemplo, ele não está na cama, agora contraído assim. He's not in bed. Perfect. She is not. Ela não é ou ela não está, dependendo do exemplo. Aqui, ela não é minha vizinha. Vizinho ou vizinha em inglês, repeat, neighbor. Esse GH não pronuncia, só diz neighbor. Neighbor. Repeat, she is not my neighbor. E ela não está na academia, a academia em inglês é gym. Gym. Atenção, porque existe a palavra academy em inglês. Sim, existe, mas é academia de letras, academia de polícia. Essa academia de exercício é gym. Então não diga academy, e sim gym. Repeat. She is not at the gym.
Contrações, mesmo esquema. Ou juntou o pronome she com is, she's not. Ou juntou o is como not, isn't. She isn't. Good. Vamos praticar só uma vez aqui com she isn't. Vamos ao primeiro exemplo, né? Ela não é minha vizinha. Repeat. She isn't my neighbor. Ok, vamos repetir o segundo exemplo também com essa contração aqui. Ela não está na academia. She's not at the gym. Excellent. It is not. For example, it is not new. Veja como eu pronunciei it is not. Eu não disse it is, eu disse it is. É uma forma americana de falar um pouquinho também mais fluidamente. Você pode dizer, não está errado, it is not. Ou it is not. It is. It is. It is. It is not. It is not new. É assim que o americano fala, dependendo aí do sotaque que você quer, né, simular ou emular, você fala assim, mas pode falar separadinho também, não tem problema. Eu falo inglês americano, por isso que eu falo assim. O próximo exemplo, ele não está, ou ela não está, por exemplo, se eu estou dizendo da caneta, né? A caneta é azul. The pen is blue. It is not broken. Então, o it, nesse caso, é a caneta. Ela, a caneta, não é ela. Eu não posso dizer she, porque she é ela, a mulher, a menina. It is not broken. Não está quebrado, né? It is not broken. E também não é nova. Eu posso usar aqui o exemplo de cima. It is not new. Fala da caneta. Não. It is not new. It is not new. It is not red. Lembra então que o it é o ele ou ela, coisas. Contrações, it's not. Or it isn't. Você já entendeu, né? Is com not, isn't. It isn't. Ou você junta o it com esse, assim como na forma afirmativa, né? A gente juntava dessa forma, só daí continua juntando it's e acrescenta o not. It's not. Alright, vamos pro we, nós. Nós não somos, nós não estamos. We are not. Nós não somos primos. We are not cousins. E uma verdade, nós não estamos sempre certo, right? We are not always right. Contractions, contrações. Então, we are, we're. We're not. We aren't. Isto. Are not, aren't. Sendo a única exceção, então, o am not, que não junta. Is not, isn't, are not, aren't. Vamos praticar com a forma contraída, então. O primeiro exemplo, nós não somos primos, pronuncia assim. We're not cousins. E o segundo exemplo com aren't agora. We aren't always right. You are not. You are not perfect. Vocês não são perfeitos. You are not perfect. Attention. Vamos parar um pouquinho aqui, porque essa frase ela é ambígua, né? Ela fora de contexto, se você ler aqui you are not perfect, ela pode significar tanto no plural, vocês não são, ou no singular, você não é. Se eu digo para você, you are not perfect. Estou falando para um, you are not perfect. E se eu vou dizer para vários, you are not perfect. A estrutura é igual, infelizmente, tanto no singular quanto plural, mas no contexto você entende se é um ou mais, beleza? Mas que poderia ser um só, dependendo do contexto. Mesma coisa o próximo exemplo, aqui eu botei no plural, que a gente está vendo a forma, né, do vocês, mas também poderia ser você não está estressado. Seria a mesma frase, você não está, ou então, nesse caso aqui, vocês não estão. Repeat, you are not stressed. Vamos novamente, o estressado, esse E aqui que eu sublinhei, ele não é pronunciado.
Então, não é stressed, nope, stressed. Stressed. E esse D, ele soa como T, na verdade, stressed. Isso, dá uma praticada que esse som do ED aqui em inglês é danado, stressed. Corta o E, stressed. Contrações, igual do singular. You're not. You aren't. E finalmente, o pronome eles ou elas. They. They are not. They are not from Mexico. Mexico, né? A pronúncia de México, Mexico. E eles ou elas não estão no parque. They are not in the park. Contraction, a contração aqui eu quero chamar a atenção para a pronúncia. There. Se você junta o they com o are, fica there. Não é there. Às vezes eu escuto o aluno dizendo there, não é a pronúncia certa. Você sabia que, na verdade, quando você contrai o they com o are e fica assim, a pronúncia there é igual à pronúncia dessa palavra aqui em inglês, lá, né? There é a pronúncia, quando contraída, do they are, é igual. Não diga there, e sim there. There, que é igual à pronúncia dessa palavra aqui. There. There. São homófonos, quando as palavras têm o mesmo som. Então não se confunda, não é there. Muito comum escutar isso. E sim, there. They're not. They aren't. They aren't. Beleza, para fechar essa parte aqui, recapitulando, attention, atenção, pois, como eu disse, com o uso do apóstrofo é possível fazer contrações sem afetar o sentido da frase. Juntamos o verbo to be is ou então o are com o not. Ficando então isn't e aren't, mas com exceção da forma am not, que não pode ser contraída. Então você vai dizer I am not. E a única contração possível é do I com o am, né? I'm not. Mas nunca o am com o not não contrai. Ok? Aqui a tabelinha para ficar registrado. Depois você pega o PDF aqui a gente não vai ficar muito tempo, só para resumir mesmo. Aqui está a tabela então com o verbo to be na forma negativa. Sujeito, verbo, complemento. E agora a gente vai ver essa estrutura com mais exemplos. More examples. Repeat. I am not tired. How about you? Isso, a gente costuma usar essa pergunta aqui direto. How about you? E quanto a você? É o mesmo, né, que and you. Sempre que você quer diminuir para não precisar perguntar, e você? And you, ou ainda how about you, e quanto a você. Mas é a mesma coisa, na prática é a mesma coisa. E já quero também ensinar outra estrutura que é igual. Você pode dizer uma dessas três aqui. O what about, também o americano, what about, ele pronuncia what about you, how about you, e quanto a você, quer dizer a mesma coisa. Você, eu não estou cansado, e quanto a você? I am not tired. How about you? Você vai dizer, eu não estou triste. I am not sad. What about you? Já manda a pergunta para outra pessoa, muito útil. Anota aqui essas expressões, se você não conhece. Você pode só dizer and you, mas dá uma variada, né? Deixa o seu inglês um pouco mais rico, usando essas expressões que são tão comuns. Aqui está a contração, né? I'm not tired. And you? Next example, próximo. Você não é um bom engenheiro. You are not a good engineer. You aren't a good engineer. Yes.
outra contração possível, né? You're not a good engineer. Sorry, desculpa aí a honestidade. Então, aqui a gente dá para ver claramente que é singular, você não é e não vocês não são, porque aqui o engenheiro está no singular, né? Engineer. Então aí a gente já sabe que é você aí, só um, não está no plural, engineers. Então, vê que pelo contexto sempre dá para sacar se é singular ou plural, apesar de ter a mesma estrutura do plural aqui. Já chega lá, mas primeiro vamos pro Kevin. Repeat. Kevin is not tall. Kevin isn't tall. Kevin é o mesmo que he, né? Ele, Kevin, é um nome masculino, então por isso que a gente, né, na hora de conjugar o to be, a gente não vai usar o are, Kevin are, não, porque é ele, né? Então ele, o he, vem como is. He is not tall. Pode contrair assim, ou ainda, olha que legal essas contrações aqui. Né? A gente contrai o verbo to be com o pronome aqui, his, not. Mas a gente também pode contrair com o próprio nome, Kevin's. Kevin's not tall. Então, Kevin's significa, é a contração de quê? Kevin is. Kevin's tall. Kevin é alto. Aqui o Kevin's é o mesmo que Kevin is. Então, se for negativa, você tem duas opções, você sabe, né? Ou junta aqui, Kevin's not tall, ou junta com o not, né? Kevin isn't tall. Mas é interessante você notar que essa contração do verbo to be, is, inclusive, pode vir com nomes pessoais, também pode vir com substantivos, como a gente vai ver no próximo exemplo, que é sua irmã, tua irmã, que eu botei tua, só para ficar bem claro que é o sua, tua aí de você, a tua, sua irmã. Your sister is not short. Attention! O erro comum, às vezes o aluno se confunde e usa o are ao invés do is. Your sister are not. Porque ele pensa, you, né, você vem com are, you are. Então, a sua irmã, your sister are. Não, sua irmã é ela, é o mesmo que she, né? A sua irmã, ou na verdade não importa, pode ser my sister, a minha irmã, a irmã dele, a irmã delas, sempre vai ser ela, né? A irmã dela é, a minha irmã é, a sua irmã é, então não confunde, não usa o are, que às vezes eu vejo esse engano, e sim o is. Your sister is not short. Contração, your sister isn't short. Lembre sempre, não importa de quem é a irmã, se for uma irmã só, no singular, é ela, é she. E como eu disse, se além de contrair aqui o verbo to be com o is, o verbo to be is com o nome ali, o Kevin, Kevin's, é possível contrair até um substantivo, irmã, a sua irmã não é. Your sister's not. Aqui é o verbo to be, is, que está juntinho. Your sister's not short. Você pode, então, contrair com substantivos também. O is. O is tem essa facilidade, mas o am não tem, né? E o are também não junta com nomes e nem com substantivos. O are, ele pode ser junto somente com o próprio pronome. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Mas nunca contraído com nomes ou substantivos. Só quem tem essa facilidade é o is. Beleza? E lembrando, a frase não precisa ser negativa para fazer essa contração. Podia ser afirmativa. Sua irmã é baixa. Your sister's tall. Sua irmã é baixa. Ali então tem o your sister is. Aqui eu botei alta, não baixa, né? Tall, alta. Sua irmã é alta. Your sister's tall. Your sister is tall. Beleza? Junta aqui, your sisters. E se for negativo, só põe o not normalmente, né? Your sister's not tall. Alright, vamos para banana. Do you like bananas?
Repeat. A banana is not blue. Banana não é azul, né? A banana is yellow. A banana is not blue. Contração. A banana isn't blue. Attention. Banana, né? No singular, se for uma só, é o mesmo que it. Então, por isso que a gente usa a conjugação do verbo to be is. A banana is. Se fossem mais bananas, seria are. Se você botasse um palavra, bananas não são azuis. Vamos fazer essa frase aqui no meu notepad, aqui nas minhas notas. Vamos comparar um pouquinho. Se fosse plural, bananas are not blue. Bananas não são. Bananas are not. Mas como aqui é banana, uma banana, a banana is. Então atenção nisso aí. Se for singular, is, a banana is not. Ou se você quer dizer no plural, bananas não são azul. Bananas are not blue. Usando aqui no singular, é o mesmo que it, né? Ela, a banana. E você pode juntar então o verbo to be is com o substantivo banana. A banana's not blue. Repeat. A banana's not blue. Entendido? O verbo to be aqui no is tem essa facilidade. Pode juntar não somente com it is, its, he is, his, she is, she's. Ele também pode acoplar outras palavras. Mas agora, a gente vai ver os exemplos com o are, e isso não é possível. O are só junta realmente, é possível com o próprio pronome. Where, you're, there. Repeat. We are not thirsty. We are hungry. Nós não estamos com sede, nós estamos com fome. We aren't thirsty. We're hungry. Beautiful. That was great. Isso aí. Então, we aren't ou ainda we're not. Aqui, eu botei o mesmo exemplo praticamente, só para a gente comparar bem, né? Antes no singular, você não é um bom engenheiro. You are not a good engineer. Plural, you are not good engineers. Apesar dessa primeira parte ser igual, deixa eu só aqui. You are not. Como é que eu vou saber se é singular ou plural? Contexto. You are not good engineers. Vê que é plural, né? Vocês não são, porque o engenheiro está no plural. E lembrando que o adjetivo good, ele não muda, né? Os adjetivos em inglês nunca vai o S, né? Goods engineers, não. Aqui no português a gente põe o S nos adjetivos também. Bom, bons. Mas em inglês é sempre no singular o adjetivo. Então nunca diga goods engineers, por exemplo. Sempre good engineers. O S vai vir só no substantivo. Contraído, repeat. You aren't good engineers. Outra contração, you're not. You're not good engineers. E o exemplo final é como Paul e Karen, que juntos eu quero dizer Paul e Karen, né? É o mesmo que they, eles não são casados, por isso que a gente usa aqui o are. Né? Se fosse só a Karen, seria is. A Karen não é casada. Karen, vamos botar aqui. Karen is not married. Se ela está sozinha, o Karen é o mesmo que she. Como é que é o nome dele aqui? Paul, né? Paul. Se é somente Paul não é casado. Paul is not married. E Paul sozinho é o mesmo que he. Ups. Agora os dois juntos. Paul. Não vou repetir, tá aqui, né? Paul and Karen é o mesmo que they. They are not. Paul and Karen. Repeat. Paul and Karen are not married. Contraction. Paul and Karen aren't married. Yes. Então, não contrai os nomes Paul e Karen com o are. Você pode contrair o pronome eles. They com o are. They are there.
They are not, they're not. Mas, assim como a gente faz aqui no singular, eu posso juntar o Pauls. Beleza? Aí isso é possível. Mas com o are, Paul and Karen, não existe, por exemplo, essa contração aqui. No way. Você pode contrair o is com pessoas, com nome, mas nunca o are. Por isso, então, a única contração com o are é com o próprio pronome aqui. They're not. Beleza? Remember, practice makes perfect. It's true. É verdade que a prática leva à perfeição. Então, essa aula acabou. Se precisar, assista de novo, né? Vê aí suas notas. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários se ficou alguma dúvida. Ou se você tem alguma sugestão. E agora vai lá e também faz o download tanto desse PDF quanto dos exercícios. Exercícios para você praticar, né? Tudo na vida é prática, não é só inglês. Mas língua sim, você tem que falar. Mesmo que você está no nível aí iniciante, verbo to be é inglês iniciante, é a base. Mas você já tem que falar, não é? Claro, repetindo aqui comigo na aula é importante. Você vai melhorar aí a sua fonética, a sua vocalização. Mas falar inglês, fale um pouquinho aí com seu amigo. Ou fale mentalmente com você mesmo, mas tente expressar essas ideias aí. Não espere você estar com um nível um pouquinho melhor para começar a falar. Tem que começar a falar agora, mesmo que for errado, mesmo que a pronúncia não está perfeita, mas a prática sim, isso todo professor fala isso, né? Practice makes perfect. E é verdade, certo? Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo, ficar sempre aí melhorando mais e mais. E aí assiste também a parte 3, tem a parte 3 dessa aula, que é a forma interrogativa do verbo to be. Tem aquele truque de inversão, você tem que ver certinho. Então a parte 3 dessa aula, deixa aqui um comentário, like e se inscreve. A gente vai se ver então na próxima aula. Alright? See you next time. E aí, quer saber como é aprender inglês através da prática? Vai no nosso site agora, o www.englishbay.com.br, faz uma aula experimental grátis para conhecer o nosso método inovador, o Aprenda Falando, e se prepara para o mercado de trabalho, para uma viagem para a vida. Bons estudos!